arte de aproveitar-se das próprias faltas. Parte 1. Conhecimento das próprias faltas. Capítulo 2. Não nos perturbemos à vista dos nossos defeitos. 1. 2 sinais da boa e da má tristeza. A tristeza, que é segundo Deus, produz para a salvação uma penitência estável, porém a tristeza do século produz a morte, segundo carta aos Coríntios 7:10. A tristeza pode, pois, ser boa ou má, conforme os diversos efeitos que em nós produz. Mas, em geral, ela produz antes maus do que bons efeitos, porque os bons são só 2: a misericórdia e a penitência, enquanto são 6 os maus: medo, preguiça, indignação, ciúme, inveja e impaciência. O que fez dizer ao sábio: a tristeza mata a muitos e a ninguém aproveita. E a razão é porque, para 2 regatos de boas águas, que derivam da fonte da tristeza, há 6 que carregam péssimas águas. Faz o demônio seus esforços por engendrar a tristeza má e, a fim de desanimar e desesperar a alma, começa por perturbá-la. Não lhe custa muito sugerir pretextos para isto. Ofender a majestade divina, ultrajar a beleza infinita e ferir o coração do mais terno dos pais, tudo isto não é bastante para afligir a alma. De certo que é, responde São Francisco de Sales. Devemos entristecer-nos, mas com um verdadeiro arrependimento, e não com uma dor aflitiva, cheia de despeito e de indignação. O verdadeiro arrependimento é sempre calmo, como todo sentimento que do bom espírito procede. Non Lincoln Motione Dominus, terceiro livro de Reis 19:11. No ponto onde principia a inquietação e a perturbação, vem a tristeza má ocupar o lugar da tristeza boa. A má tristeza, insiste o nosso santo, perturba a alma, incute-lhe receios desregrados, desgosta da oração, adormece e fatiga o espírito, impede-a de tirar proveito dos bons conselhos, de tomar resoluções, de formar juízo e ter coragem, e abate as forças. Numa palavra, é como um inverno áspero que enregela toda a formosura da terra e entorpece todos os animais. Porque priva a alma de toda a suavidade, atrofia-lhe a atividade, e a torna como tolhida, inibida em todas as suas faculdades. 2. Sinais de uma alma que se perturba após suas quedas. À vista destes sintomas, quantas almas hão de reconhecer a perturbação de que se deixaram apoderar após as suas faltas e a ruína que ela lhes causou. Começara-se com fervor, e seguia-se resolutamente o rasto do Mestre, no caminho do dever, nas rudes escarpas do Calvário. Mas sobrevém uma queda, e com ela, eis a perturbação. Ergue-se a alma, no entanto, sob o amparo do arrependimento e da absolvição sacramental, que tudo vem reparar. E, todavia, por culpa nossa, não sossegamos. Olham-se, examinam-se ansiosamente, contam-se as feridas mal cicatrizadas ainda, sondam-se com receio, envenenam-se por querer pensá-las com despeito e impaciência,
porque não há coisa que mais sirva para manter os nossos defeitos do que o desassossego e a precipitação em querer expurgá-los. E enquanto isso sucede, vai o passo afrouxando. Já não se corre. Anda-se a custo. Arrasta-se, descontente de si, e quase que de Deus também, sem confiança na oração, e para a recepção dos sacramentos, não se leva outra disposição, que não seja o receio, até que afinal uma circunstância especial, uma confissão excepcionalmente bem cuidada, ou um retiro, vem restituir à alma, por um momento, aquele entusiasmo e fervor que tivera a princípio. Decorrido, porém, algum tempo, depois desta renovação, se a alma continua ainda sob a mesma impressão, continua a sentir sobre si o peso de uma redobrada melancolia, que novas quedas, ou somente a lembrança das faltas passadas, lhe hão de trazer de novo a rapidez com que se corria, sucederá um passo mais lento, e não queira Deus que, à força de hesitações e delongas, ela termine por cair num entorpecimento quase irreparável. Pobres almas, quem veio travar assim os vossos esforços? Corrieis tanto. Quem vos fez parar? Pergunta-vos o apóstolo, carta aos Gálatas 5, 7. A perturbação, responde o autor da Filoteia. Se da primeira vez que tropeçastes, em vez de ficardes inquietos, houvesseis plácida e sossegadamente retomado o equilíbrio de vossos corações, não teríeis caído de novo ao dar o segundo passo. 3. Paciência recomendada aos que iniciam em imperfeições. Por isso é que S. Francisco de Sales multiplicava os seus conselhos, no empenho de comunicar aos outros a paz tão desejada, o hóspede mais querido, fiel e perpétuo do seu coração, e por esta razão recomendava instantemente a serenidade e a paciência para com nós mesmos. Não nos perturbemos à vista das nossas imperfeições. Livrai-vos de precipitações e desassossegos. Que não há nada que mais nos estorve o passo no caminho da perfeição. Que fazem as aves e os outros animais, caídos nos laços traiçoeiros, debatem-se desordenadamente no esforço de se libertarem, e só conseguem embaraçar-se cada vez mais. Não é perdendo a serenidade do espírito que conseguiremos sair dos laços que nos armam algumas imperfeições. Ao contrário, mais nos envencilharemos neles. É preciso sofrer com paciência a lentidão com que nos aperfeiçoamos, e não deixar de fazer quanto pudermos para progredir, e sempre com boa vontade aguardemos, pois, com paciência, o nosso adiantamento, e, em vez de nos inquietarmos por haver feito tão pouco no passado, diligenciemos fazer mais para o futuro. Não nos aflijamos por sempre nos vermos noviços no exercício das virtudes, porque no mosteiro da vida devota, cada um se presume sempre noviço, e emprega toda a vida em dar provas de sua humildade. O sinal mais evidente de ser, não somente um mau noviço, mas até de merecer ser expulso e reprovado, é julgar-se, e ter-se a si mesmo como professo.
pois, conforme a regra desta ordem, não é a solenidade, mas o cumprimento dos votos que dos noviços faz professos, e os votos não se julgam cumpridos, enquanto houver alguma coisa a fazer, para a observância deles. A obrigação de servir a Deus e fazer progressos no seu amor dura sempre e só termina com a morte. Bem, me dirá alguém. Mas, se eu conheço que é por minha culpa que não avanço no caminho da virtude, como é possível que me não aflija e inquiete? Já o disse na introdução à vida devota. Mas repito de bom grado, porque nunca está dito demais. Entristecer-se com o arrependimento sereno, constante e tranquilo pelos erros cometidos, é justo e como deve ser. Mas com o arrependimento turbulento, perturbador e desanimador, nunca. 4. Calma por ocasião das quedas. Vê-se das citações precedentes, e há de ver-se melhor ainda das que se seguem, que o santo doutor não recomenda a serenidade e paciência consigo mesmo somente às almas justas e inocentes, mas até, e sobretudo, às que tiverem a infelicidade de cair em faltas. Se vos suceder alguma vez perder a paciência, não vos perturbeis, mas procurai tranquilizar-vos logo com todo cuidado e serenidade. Refletis demais sobre os ímpetos do vosso amor próprio, ímpetos sem dúvida frequentes, mas nunca serão perigosos, contanto que, sem vos enfadar pela sua importunidade, e sem vos admirar da sua frequência, digais tranquilamente: não. Caminhai com simplicidade, não ambicioneis tanto o repouso do espírito, e tê-lo-ei com certeza. Tende paciência com todos, mas sobretudo convosco, quero dizer, não vos perturbeis por causa das vossas imperfeições, e tende sempre coragem para vos emendar delas. Estimo muito que todos os dias recomeçeis, porque não há melhor meio de acabar bem a vida espiritual, do que sempre recomeçando, e não pensando nunca ter já feito muito. 5. Suportar os próprios defeitos com uma aflição tranquila e corajosa. Não vos aflijais nem admireis, de sentir ainda vivas em vossas almas as imperfeições que me contastes. Porque se bem que seja necessário, combatê-las e detestá-las para lograr emendar-vos, não é mistério que vos aflijais assim tão desgostosamente, mas sim, que tenhais uma aflição corajosa e tranquila, que vos inspire um propósito firme e seguro de emenda. É urgente fugir do mal. Pois fujamos, mas placidamente, sem perturbações. Porque se assim não for, pode acontecer que, fugindo dele, vamos nele cair, e dar ensejo no inimigo de nos tirar a vida. Até na penitência há de haver placidez e serenidade. Eis que, dizia este penitente, a minha amaríssima amargura está em paz. Isaías 38, 17. Só o pecado deve desgostar e afligir. E no extremo deste desgosto, deve ainda despontar uma santa alegria e consolação. Quem só vive em Deus não se entristece nunca, senão por ter ofendido a Deus.
e a sua tristeza resume-se numa profunda, mas tranquila e plácida humildade e submissão, após a qual se levanta na bondade de Deus, por uma doce e perfeita confiança, sem pesar nem despeito. Em uma palavra, não vos aborreçais, ou, pelo menos, não vos deixeis apoderar da perturbação que vos tem dominado, nem vos deixeis abalar com aquilo mesmo que vos tem abalado, nem vos deixeis dominar da inquietação que vos tem inquietado por essas paixões perturbadoras. Retomai posse do vosso coração, e colocai-a placidamente nas mãos de nosso Senhor. Dominai e refreai o vosso coração, quanto puderdes, até ficardes tranquilos com vos mesmos, ainda que, bem dignos de compaixão, é necessário ter paciência consigo mesmo, e afagar o coração, animando-o, e, quando estiver muito irritado, é preciso segurá-lo como a um cavalo enfreado, e fazê-lo entrar firmemente em si mesmo, sem o deixar correr após os sentimentos. Tende todo cuidado em não vos perturbardes quando cometerdes alguma falta. Porém humilhai-vos, desde logo na presença de Deus, e isto com uma unidade amorosa e doce, que vos conduza à confiança de recorrer imediatamente à sua bondade, e dar-vos a segurança de que vos há de amparar no empenho da vossa emenda. Quando vos suceder cair em algum pecado, seja qual for, pedi placidamente perdão a nosso Senhor, dizendo-lhe que estáis bem certos de que Ele vos ama muito, e vos perdoará. E isto fazei-o sempre com simplicidade e placidez. 6. Efeito da falsa humildade. Para com mais eficácia combater esta perturbação tão funesta, São Francisco de Sales tinha o cuidado de desvendar a causa ordinária, para não dizer única, deste estado moral: o amor próprio, o amor com que cada um se busca a si mesmo. Já o havia dito Santa Teresa: quando a verdadeira humildade pode a causa reconhecer-se má, e daí nascer o pesar. Mas este pesar não é acompanhado de perturbação nem inquietação. É um pesar que não produz obscurecimento no espírito, nem aridez. Ao contrário, consola-o. Aflige-se a alma por haver ofendido a Deus, e, por outro lado, dilata-se na esperança da sua misericórdia. Tem luz para confundir-se, e para louvar a Deus, que tanto a tem suportado. Não é assim a falsa humildade, inspirada pelo demônio. Esta não tem luz para bem algum. Parece que Deus põe tudo a fogo e a sangue. É uma das mais funestas invenções do demônio, e das mais sutis e dissimuladas. Não é outra a razão porque a perturbação do pecado é um mal tão comum. Humilhar-se nas suas misérias, disse um bom sacerdote, é uma coisa boa, que poucas pessoas compreendem. Inquietar-se e indignar-se é coisa que toda gente conhece, e que é má, porque o amor próprio tem sempre a maior parte nesta espécie de inquietação e despeito. É bem fina a observação que Frederico Ozanam fez a este respeito. Há duas espécies de orgulho. Um que vive contente de si, e é o mais comum e menos perigoso. Outro que anda descontente de si porque espera muito de si mesmo e se vê enganado nas suas esperanças.
Esta segunda espécie é muito mais refinada e perigosa. Sete. Desassossego e perturbação, consequências do amor próprio. É o amor próprio, disfarçado sob a máscara da humildade, que o nosso bom santo ataca em todos os seus ardis. Aquela excessiva ansiedade da alma, mais inquieta por saber que está curada, do que em se curar. Aqueles secretos despeitos, em não querer fazer a paz com a sua consciência, achando mais cômodo abandoná-la como incorrigível. Aquelas melancolias em que se imerge a constante e exclusiva contemplação das faltas próprias, e de si mesma, a necessidade que tem de gemer e lastimar-se mais diante dos homens, do que diante de Deus, com um imperceptível desejo de ser lastimada e acariciada. Em todo este queixoso pesar o sábio doutor põe o dedo e mostra que todo ele é obra de um certo pai espiritual, que se chama amor próprio. Um modo de fazer um bom uso da mansidão é aplicá-la a nós mesmos, não nos irritando contra nós e nossas imperfeições. O motivo, pois, que nos leva a sentir um verdadeiro arrependimento de nossas faltas, não exige que tenhamos uma dor repassada de aborrecimento, indignação. E quanto a esse ponto, que erram muitos continuamente, agastando-se por estarem agastados, e amofinando-se por estarem amofinados, porque assim conservam aceso no coração o fogo da cólera e, bem longe de abrandar deste modo a paixão, estão sempre prestes a exasperar-se à primeira ocasião que se oferecer. Demais, estas iras, despeitos e exasperações contra nós mesmos conduzem ao orgulho, e outra origem não tem, senão o amor próprio que, por nós sermos tão imperfeitos, se perturba e inquieta. 8. Estima exagerada de nós próprios. Não nos embaraçemos com a tristeza e o desassossego. Tais perturbações é o amor próprio que as produz, incutindo-nos o pesar de não sermos perfeitos, e mais pelo amor de nós mesmos, do que de Deus. Gostamos muito de chorar os nossos defeitos. Tanto isto nos consola o amor próprio. Parece-nos que tudo está perdido, quando algumas contrariedades se nos defrontam, até quando descobrimos apenas um leve traço de falta de mortificação, ou cometemos algum pecadilho insignificante. O nosso primeiro mal é a estima de nós mesmos. Daí vem ficarmos surpreendidos, perturbados e impacientes quando nos acontece pecar ou cair em alguma imperfeição, visto pensarmos que somos alguma coisa boa, firme e sólida. Todavia, ao ver que nada somos, e darmos com o nariz em terra, perturbamo-nos, ficamos tristes e descontentes por verificarmos que nos enganamos. 9. Corrigir-se com calma e mansidão. Tal o procedimento que São Francisco de Sales opõe às agitações e ansiedades estéreis, engendradas pelo amor próprio.
parece tomar o partido do coração que perdeu força, tanta comiseração tem para com ele. Em vez de o tornar mais brusco e perturbado, eis como ele quer que seja tratado. Não atormenteis o vosso coração, nem mesmo quando ele se tiver desviado. Tomai-o com toda a cautela e reconduzi-o ao seu caminho. Logo desde amanhã disponde a vossa alma, para andar tranquila, e tende o cuidado de, no correr do dia, a chamar muitas vezes, e colocá-la em vossas mãos. Se vos suceder algum caso triste, não vos espanteis. Humilhai-vos tranquilamente na presença de Deus e procurai pôr o vosso espírito em atitude de quem está tranquilo e quieto. Dizei a vossa alma: eia, demos um passo em falso. Vamos agora devagarinho, e tenhamos cautela conosco. Fazei isto todas as vezes que cairdes. Deixemos penetrar a nossa alma, sempre de uma absoluta confiança em Deus, e de uma inteira desconfiança de nós mesmos, em todo o trabalho da perfeição. E, antes de tudo, na vida espiritual, hajamos mais por amor do que por temor. O amor dilata o coração, exalta as suas energias. O temor o comprime e aperta. O amor engendra a confiança e a paz. O temor entretém o desassossego e a agitação. Se olharmos para nós mesmos, e para nossa fraqueza, temor e desalento invadirão o nosso coração. Se, porém, nos voltarmos para Jesus, que é bom e poderoso, penetrar-nos-á amor e confiança. Deixemo-nos, pois, atrair por Jesus, e não permitamos ao temor e à desconfiança perturbarem o nosso coração. Repelamos, neste mesmo instante, todo pensamento depressor, todo sentimento de tristeza ou de desânimo, pois são fruto da confiança em nós mesmos. Na nossa aspiração à perfeição, procedamos com mansidão e calma, e não com violência. A violência é uma força destrutiva. Ela elimina, quebra, despedaça, destrói, mas não repara e não edifica. A violência é uma força transitória, e não atinge senão a superfície das coisas. A mansidão, pelo contrário, é durável, penetra até o centro da nossa alma, até a região onde nascem os afetos, as emoções e as resoluções. A mansidão é como um óleo que cura e fortifica. E, por excelência, o antídoto aos males do coração humano. O homem se revolta contra a violência e se deixa ganhar pela bondade. Tenhamos uma vontade sempre enérgica, mas nunca precipitada. Um espírito sempre presente e precavido, mas nunca preocupado. Um coração sempre forte e valente, mas nunca agitado. Apliquemos estes princípios às nossas relações com o próximo. Mas apliquemo-los sobretudo ao nosso próprio coração. Não nos agastemos e irritemos nunca contra nós mesmos depois de termos dado uns passos em falso. Humilhemo-nos, sim, diante de nosso Senhor, pedindo-lhe perdão confiantemente e tornemos a levantar com redobrada coragem. Jesus está conosco, e nos ajudará.
Lembremo-nos, ainda de que o único desejo do nosso Salvador, sua única preocupação de Redentor, é perdoar as nossas faltas e conduzir-nos à santidade, a qual aspiramos por seu amor. 10. Exemplos de correção branda e persuasiva. O arrependimento de nossas faltas deve ter duas qualidades: a tranquilidade e a firmeza. Não é verdade que a sentença de um juiz contra um criminoso, pronunciada com brandura e espírito tranquilo, é mais conforme a justiça do que aquelas que são influídas pela paixão e por um espírito impetuoso, determinando o castigo não tanto pela qualidade do crime, como pela atual disposição de quem o impõe. Digo também que mais eficazmente nos punimos de nossas faltas, por uma dor calma e constante, do que por arrependimentos exagerados, repentinos, cheios de amofinações e indignação, porque nesta excitação, nos julgamos segundo a nossa inclinação, e não conforme a natureza do erro cometido. Crê-me, a admoestação de um pai ao seu filho, feita com doçura, há de corrigi-lo mais facilmente do que um castigo severo, infligido num estado de excitação. De modo semelhante, se o nosso coração cometer alguma falta, e nós o repreendermos com brandura e tranquilidade, mais por compaixão para com ele do que por paixão contra ele, e exortando-o a proceder melhor, este modo de agir o tocará, e encherá mais de coragem para emenda e arrependimento, do que as repreensões ásperas que a indignação apaixonada lhe poderia fazer. Eu, por mim, se me propusesse, por exemplo, evitar todo pecado de vaidade, e não obstante caísse, mesmo gravemente, não havia de repreender o meu coração deste modo. Tu és verdadeiramente um miserável, um abominável, porque te deixas seduzir pela vaidade depois de tantas resoluções. Que vergonha! Não levantes mais os olhos ao céu, cego, imprudente e infiel ao teu Deus. E coisas semelhantes. Quisera, sim, corrigi-lo com modos razoáveis e compassivos. Pois bem, meu pobre coração, eis-nos de novo caídos na cilada que tínhamos resolvido evitar. Levantemo-nos de novo, e livremo-nos dela para sempre. Imploremos a misericórdia de Deus. Esperemos que Ele nos sustenha para o futuro, e reentremos nos caminhos da humildade. Coragem. Deus nos há de ajudar, e ainda faremos alguma coisa de bom. Sobre a suavidade desta branda correção, queria eu fundar solidamente a resolução de não mais reincidir no mesmo pecado, procurando os meios conducentes a este fim, e principalmente o conselho do meu diretor. Se, entretanto, o coração não for bastante sensível a estas repreensões, convém empregar meios mais enérgicos, uma repreensão mais forte e áspera para enchê-lo de uma profunda confusão de si mesmo, contanto que, depois de tratá-lo com esta severidade, se procure consolá-lo com uma santa e suave confiança em Deus, a imitação desse grande penitente que, vendo a sua alma aflita, a alentava, dizendo: por que estás tu triste, minha alma? E por que me perturbas? Espera em Deus,
porque ainda hei de louvá-lo, salvação de meu rosto, e Deus meu. Salmos 42. 11. A perturbação dificulta a renúncia ao pecado. É supérfluo observar que em todos estes avisos tão cheios de caridade e tão seguros, não há uma só palavra que tranquilize e faça adormecer a alma no pecado. E como adormecer, com uma serpente no seio? Como, sobretudo se há culpa grave, não temer ao pensamento da morte, que de instante a instante pode eternizar remorsos e penas? Como não se desvencilhar, com toda a pressa de um inimigo cujos abraços podem, a cada momento, arrastar-nos para o abismo de uma desgraça sem fim? E, ainda mesmo que as faltas não sejam graves, como guardar na alma máculas tão desagradáveis a Deus, e conservar um fardo que vai pouco a pouco arrastando, por um declive fatal, ao pecado mortal? É precisamente para facilitar a renúncia ao pecado, que o amável doutor recomenda que nós não perturbemos. Bem sabe ele que a agitação e o despeito não fazem nada de bom. Sabe, como o médico, que, para uma amputação difícil, é mistério acalmar o doente em vez de o exacerbar, e que o êxito da operação será tanto mais pronto e seguro, quanto mais pausadamente ela for feita. Eis, porque ele quer, antes de tudo, restabelecer o sossego da alma. 12. Exemplo de São Francisco de Sales. O que aconselhava aos outros, ele mesmo praticava por ocasião das ligeiras imperfeições em que involuntariamente incorria. E o melhor fecho que podemos pôr a este capítulo será a citação de um de seus biógrafos contemporâneos. Um dia, em que tive a felicidade de conferenciar com ele sobre coisas espirituais, caí em dizer-lhe que os pecados veniais, ainda que pequenos, causavam não sei que perturbação e desassossego ao coração. E mal tinha soltado esta sentença, me replicou ele: perdão, os pecados veniais não devem perturbar-nos nem nos inquietar. Devem, sim, causar-nos muito desprazer. A falta de tranquilidade é obra do amor próprio, que se incomoda com o trabalho que a prática da virtude impõe, e com a obrigação de renunciar a alguma coisa. Ao passo que o pesar é feito da graça, que nos inspira por termos desagradado ao nosso Criador. Eis como ele pensava, no que respeita à dor que devemos ter das nossas faltas cotidianas, e também como a procedia em semelhantes ocasiões, pedindo perdão ao doce Redentor das suas faltas, sem, todavia, se exasperar, nem de modo algum aborrecer-se. Anteu, lutando com Hércules, segundo nos descrevem os sábios da Grécia em suas poesias, não caía por terra sem que logo tornasse a erguer-se com forças novas e mais vigoroso que antes. Assim este homem magnânimo, que continuamente estava em luta com as paixões, se acaso alguma vez dava um passo em falso, erguia-se corajosamente e continuava a sua empresa placidamente, tranquilamente, sem se aborrecer, nem de modo algum desgostar-se.